Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Karina, resido em Ibiúna. Para quem não me conhece, sou casada, tenho 2 filhos, um de 21 anos, o Davi, e um de 10 anos, o Arthur. Sou membra da Igreja Evangélica Pentecostal Comunhão Rara, que fica em São Roque, hoje está abrindo aqui em Ibiúna. Então, estamos aqui estabelecendo mais um pedacinho do reino nessa terra também, amém? Eu vou acompanhar, eu não vou conseguir ficar olhando, eu não sou pregadora da palavra, mas eu sou cristã, creio no poder de Deus, minha vida foi transformada e restaurada. Então, é muito difícil para eu falar um não, porque vem a voz do Senhor. Karina, você não tem mesmo nada para falar ao meu respeito? E eu tenho muitas coisas e muitas razões, muitos motivos para falar muitas coisas maravilhosas a respeito do reino. Amém? Então, vocês me perdoem, eu não vou estar olhando para a câmera, vou estar me reportando a um papel para eu não me perder com o nervosismo. Amém? Nesta noite, eu vou dividir com vocês uma palavra que eu recebi do altar do Senhor, dentro da Igreja Comunhão Rara, ainda em momento de coronavírus na nossa nação e no planeta. Aconteceu numa quinta-feira, no mês 9 de 2021. Então, já faz há mais de um ano. E aquela palavra, ela foi tinha tanta verdade, tanta verdade, que eu precisei escutar, escutar e escutar e escrever, e voltava a fita, né? Fita é antigo para chuchu, né? Que horror, não é? É o vídeo. Voltar o vídeo para anotar as lindas palavras que foram mencionadas. A minha parte delas eu vou repetir aqui com vocês. Ela me tocou, ela me impactou, foi muita verdade por uma única pregação. E essa palavra, ela se encontra, parte dela, em Josué, no capítulo 1, de 1 a 9. Eu vou ler com vocês. É um texto, né, de fácil leitura, então eu vou começar. Cláudia, até que horário que tem? Perdão, eu não te perguntei. Minha amiga, tem até umas 8h30, Ok. 1 hora aí, Não, 40 ok. minutos. Amém. Amém. Tá ótimo. Então, vamos lá, irmãos. Josué 1, de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia, de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém?
Ai, já até basta, né? Que texto lindo, maravilhoso, meu Senhor. Mas aqui nesse contexto, o que que nós temos? Nós temos um homem que Deus escolheu para assumir o lugar de Moisés. Quem é este homem? Josué. Moisés morre. E aquela geração que saiu do Egito também morre, né? Foram só no deserto, foram 40 anos, então muitos também morreram. E aí que vem que quando eu escutei essa palavra, o ano passado, eu não me lembrava, eu sou há muitos anos cristã, mas eu não me lembrava disso. Tenho um pouco de vergonha de falar que eu não lembrava, mas eu não vou ser mentirosa e me esconder atrás da verdade, eu não me lembrava. Onde está escrito que Moisés morreu sem conhecer a terra prometida, em virtude de uma desobediência a uma ordem de Deus. Moisés desobedeceu. Vocês me ouvem? Não vejo mais a Cláudia? Oi, Cá, tô aqui, você não tá me Sim. vendo? Agora voltou. P2. Agora A voltou. gente tá te vendo e tá Então te tá bom. ouvindo. Moisés desobedeceu. Essa desobediência de Moisés está no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 8 ao 13. Para não me alongar, um breve resumo. Lá em Meribá, um local, Deus disse a Moisés. O povo estava muito descontente, porque ali não tinha água. E o povo chegou para Moisés e falou: para que você tirou a gente do Egito? Para nem ter água para nós tomarmos? Lá a gente tinha. Então, só para contextualizar, o povo estava muito bravo e revoltado. E Deus dá uma ordem para Moisés falar com uma rocha, e dessa rocha sairia água. Só que o que acontece? Deus disse: Moisés, fala com a rocha, conversa com a rocha. Porém, Moisés, tomado de ira, de irritação, de um momento de desestabilidade emocional, ele não toca, ele não fala para a rocha, ele fere a rocha. E assim que ele fere a rocha, que ele bate na rocha, Deus dá uma sentença dizendo: qual a sentença que Deus dá? Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você verá essa terra, porque eu vou te mostrar. Você vai subir no monte, você vai contemplá-la, mas você não entrará. Possivelmente, imagino eu, que Moisés pede, roga, ora pelas misericórdias do Senhor, para que Deus mudasse essa sentença. Mas Deus não mudou a sentença a Moisés. Como se Deus dissesse: Moisés, não adianta. Este não que eu te disse é um não definitivo. Você não vai entrar na terra. Você apenas verá essa terra. Irmãos, vocês sabem quem era Moisés? Eu vou abrir o livro de Deuteronômio, do 34, de 10 a 12. Espera lá. Ó, tá aqui facinho. 34, de 10 a 12. Olha quem era Moisés, meus irmãos. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou do Egito para realizar, o Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Este era Moisés. É deste personagem que estamos falando.
E no 34:4 diz assim: o Senhor disse a Moisés, mostrando, olha o que Deus vai mostrar para Moisés. Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando eu disse, eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela, por causa da desobediência. Primeira colocação aqui, irmãos, a primeira. Devemos ter muito cuidado com os nossos momentos de desestabilidade emocional. Aqueles momentos que a gente fica mal, que a gente perde o chão, que a gente não enxerga nem a direita e nem a esquerda, que tudo embaça. Porque às vezes a ira vem, a inconformidade vem. Isso é para mim, a partir de mim, para mim. Karina, você pode perder a terra. Irmãos, vocês também podem perder a oportunidade de entrar nesta terra. Moisés não era para morrer antes, era para morrer na terra. Mas ele ficou irado de tal forma que ele feriu a rocha, ele não tocou, como Deus o instruiu. Ele recebeu uma instrução, não de A, nem B, nem C, ele recebeu uma instrução de Deus. E ali ele não segurou. Tamanha afronta, tamanha a ira que ele ficou daquele povo. Uma outra coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês. Moisés, ele caiu no ponto que ele era mais forte. Vocês sabem qual era o ponto mais forte de Moisés? Vocês sabem dizer? Ele era calmo, paciente. Que ele é famoso. Ele é famoso. Ele era o homem mais manso da terra. Isso está na palavra de Deus. Está em Números 12, versículo 3. Ele era o homem mais manso da terra, mas foi tomado de ira a ponto de perder a entrada. Olha lá, cuidado na área que nós achamos ser os mais fortes, sermos fortes, que nós mesmos nos consideramos fortes. É nesse momento e é nisso que a gente pode cair. A gente não cai só naquilo que a gente é fraco. A gente pode cair naquilo que a gente considera ser muito forte. E por considerar ser muito forte, a guarda se baixa. E quando a guarda baixa, é preciso vigilância e prudência em todo tempo. Agora entra Deus chamando Josué. Um homem que caminhou todo o tempo ao lado de Moisés, ele serviu ao Senhor, ele participou da missão dos 12 espias que foram espiar a terra. Josué, agora, ele é levado, tirado de uma posição de servo para ser um líder, para ocupar uma posição de liderança. Ele assume essa posição a partir da morte de Moisés, o lugar de Moisés. Ele vai dar sequência ao propósito, à missão, ao chamado, às promessas de Deus para o povo de Israel. E qual é a primeira instrução que nós vemos que Deus dá a Josué, o seu servo, quando ele assume o lugar de Moisés? Está no versículo 1 e no versículo 2. Só que não está algo explícito, está implícito. Está lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a seu filho... O Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir
todo este povo, os israelitas, para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. É como se Deus estivesse dizendo a Josué: Josué, não se compare com Moisés. Moisés é Moisés. Josué é Josué. Meu servo Moisés é morto. Fecha-se um ciclo. Você pode se inspirar, se espelhar, deve seguir as suas lições, as suas orientações. Você viu o que ele fez, como ele agiu em várias situações. Você o serviu de perto, mas você é Josué. Com Moisés, eu falava face a face. Com você, não. Portanto, nós sabemos que a liderança de Moisés foi uma liderança ímpar, singular. Então, Deus está dizendo: Josué, você vai assumir a liderança do meu povo, mas não assuma se comparando com Moisés, pois isso vai te prejudicar. Isso não é bom, isso não é para você, não é para isso. Receba da minha porção, da minha vontade, daquilo que eu tenho para fazer em você. Celebre, honra o que foi feito com Moisés, mas assuma e viva o que eu tenho para você. Então, portanto, podemos concluir que há uma continuidade, mas também há uma descontinuidade. Há uma continuidade do quê? De propósito, é o mesmo propósito, eles estão indo rumo a uma continuidade das promessas. Eles viverão a promessas, a uma continuidade de missão, de relação, pois é o mesmo Deus. Porém, existe uma descontinuidade. Descontinuidade do quê? De liderança. Pois como Deus derramou sobre Moisés, não será da mesma forma que ele vai derramar sobre Josué. E agora chegou a hora de a gente trazer essa palavra para os nossos dias. Trazer para a Karina, trazer para os irmãos. Qual que é o problema da nossa geração? Um dos problemas da nossa geração. A gente vive se comparando, irmãos. É uma geração que se compara. Você olha para o próximo, me diz o que acontece quando você olha para o próximo, quando você olha para o irmão. E eu vou dar exemplos aqui para não ficar só nessa fala, para falar, eu não entendi, porque agora vocês vão entender. Quando a gente se compara, tem 3 características. A primeira, quando eu me comparo com alguém que está acima de mim, isso pode gerar 2 coisas. Ou eu posso invejá-lo, ou eu posso me sentir inferior a ele. Vou dar um exemplo aqui que o pregador usou. Que um pregador que prega em algumas igrejas aqui no Brasil e outro pregador que prega no Brasil e prega fora do Brasil. Um tem agenda lotada no Brasil, mas o outro tem agenda lotada no Brasil e fora do Brasil. Daí esse pregador, esse servo do Senhor, ele começa a olhar o outro lá que tem uma agenda mais complexa. Ele começa a olhar que o outro está acima dele, no sentido de acima, de notoriedade, de alcance ministerial, de agenda, fala para milhares de pessoas, tem infinitamente mais seguidores nas redes sociais, e aí o olhar deste pregador começa a mudar quando ele vê o seu irmão levando a palavra de Deus, a mesma palavra, o mesmo poder, no Brasil e fora do Brasil. E o olhar dele muda. E ele começa a invejar, pois considere e vê que o outro está acima dele. Quando nós olhamos para alguém e invejamos, obviamente nós deixamos de viver o Evangelho de Jesus. Porque quando Deus coloca alguém acima da Karina,
Não é para que eu o inveje, e sim para que eu celebre a vitória dele. Irmãos, nem sempre é fácil isso, porque a carne grita. A tristeza, olha só, olha só, olha só. Sabe qual que é o problema da inveja? A inveja, ela não é uma tristeza ou uma raiva porque eu não tenho. Ela é uma tristeza e uma raiva porque o outro tem e eu não tenho. Eu vou repetir. Eu tenho que repetir, porque eu assisti isso muito e eu anotei. A inveja, ela não é uma tristeza, uma dor, uma raiva por aquilo que eu não tenho. E sim, ela é uma tristeza e uma raiva porque o outro fulano tem e eu não tenho. Se o fulano, se o outro não tivesse, estava tudo certo. Nós estaríamos bem. Mas por que que eu não durmo, que eu fico incomodado, por que eu fico criticando, por que que eu tento prejudicar? Porque eu quero o que ele tem. Agora eu vou dizer, ingratidão é pouco para isso, né? Ingratidão é pouco para isso. Quando eu quero o que o outro tem e eu não agradeço por aquilo que eu tenho, eu não estou mais acreditando que Deus distribui os dons, os chamados, os ministérios, que é Ele quem dá, conforme a vontade dEle. Conforme lhe apraz, não conforme me apraz, não conforme te apraz. Então, nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele nos deu para realizar no corpo, aqui na terra, na igreja. Eu devo celebrar e honrar aquilo que Ele me deu, ainda que seja com menor alcance do que Ele deu. Alcance, visibilidade, aquilo que o olho humano, terreno, carnal viu e vê. E por que que isso é tão difícil? A palavra de Deus vai nos responder. Como é bom quando a palavra responde e não o homem responde por nós. Ai, Senhor, isso é tratado no livro de Tiago, no capítulo 4, que diz assim: de onde provém as guerras, as contendas entre vós, se não é por causa da inveja? E vocês não recebem em primeiro. Por que que a gente não recebe? Porque a gente não pede com sabedoria. Porque peça a Deus e Ele vos dará a todos liberalmente. Mas tem muita gente pedindo com o intuito errado, com o desejo errado, com a motivação errada. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Porque a sua motivação é para se exibir, é para ter aplausos, você quer ser vitrine, você quer ser visto como exemplo, você quer likes, e de Deus nós não vamos receber esses likes. Porque o motivo desse pedido não é reino, e sim é umbigo, aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz notório, aquilo que faz com que me enxerguem. E nós não precisamos ser enxergados por ninguém, a não ser por Deus. Quando a motivação é inveja e não é serviço no reino, o Senhor não vai dar. A oração, a sua oração, a minha oração pode ser muito bonita, muito bem construída, mas Deus não lê só os meus argumentos. Deus vê, lê, sabe, conhece a minha e a tua intenção. E quando a intenção o Senhor me dá, porque eu quero pregar como o outro está pregando, eu quero aquele carro porque ele tem aquele carro, porque eu quero aquela casa porque ela tem aquela casa, porque eu quero essa roupa porque ela tem aquela roupa. Vamos repetir, né? Tem coisa que a gente precisa repetir. Deus não vai te dar.
Você quer se exibir? Vai na força do teu braço, irmão e irmã, porque pela força do braço do Senhor não vai rolar. Então, quando eu me comparo com quem está acima, eu posso invejar. E o outro lado, quando eu vejo alguém maior do que eu, é eu me inferiorizar. Ah, Senhor, coitado de mim, tadinho. Não consigo, não. Não falo para ninguém, Jesus, não. Tenho pouca repercussão, poucas pessoas me seguem. Aí eu começo a me inferiorizar, a me diminuir, porque a proporção do outro é diferente da minha. E eu queria a proporção que o outro tem. Mas Deus nos diz, ei, trabalha e frutifica na proporção que eu te dei e lhe entreguei. Não tem o mais importante ou o menos importante para o reino. Isso Paulo trata no livro de Coríntios. Né? Naquela igreja, a maioria queria ter o dom de línguas, porque era um dom que trazia notoriedade. Só os surdos não escutariam o dom de línguas. Quem escutava ali, escutava. E quem falava se achava melhor do que o outro. E fora achar melhor, o duro é que desprezava quem não falava em línguas. E Paulo disse assim, ei, vocês que estavam falando em línguas, que estão falando com senso de superioridade, sabe o que vocês são? Vocês são infantis. Porque o meu dom, a graça e a capacidade pode ser até vista como maior, mas a importância é a mesma. Nós não devemos desistir de fazer aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Não importa números, não importa quantidades, não importa se você é visto ou não. Lembre-se sempre do que Jesus falou, aquele que der um copo de água para um dos meus pequeninos, ele vai ter o seu galardão. E ninguém roubará o nosso galardão. A lição do texto, para quem está se inferiorizando, quem está se comparando com alguém que está acima, até aquilo que é simples e aparentemente significante aos olhos dos homens tem valor celestial, irmão. Não precisa ter valor para o homem, precisa ter valor para Deus. Sabe por quê? Porque o homem pode não te ver, mas o céu considera e o céu recebe. É o mesmo exemplo que temos com a vida de Dorcas, que era uma costureira, discípula de Jesus, que servia na sua comunidade. Ela costurava, ela era amada pelas viúvas, querida no meio. Se você e eu não somos apóstolos, se nós não somos profetas, se nós não somos líderes de departamento, se nós não participamos de algum ministério efetivo da igreja, mas Deus está te vendo, às vezes você está dando pão para quem não tem, você está dando o teu amor para quem precisa, o seu tempo para quem precisa de um olhar, de um carinho, de uma expressão, de um abraço, de um beijo. Como Dorcas, nós podemos ser um discípulo que costura. Quando Dorcas morreu e avisaram a Pedro, ele foi orar e as viúvas choravam por causa dela. O que ela fazia ali no meio da sociedade dela, no ambiente dela, no núcleo dela, era muito importante. Então, o que eu e você, o que nós fazemos para o reino, tem valor para Deus. Tem valor para Deus. Você quer buscar notoriedade? Então, busque notoriedade aos pés do Senhor. Não se inferiorize, não se compare.
Talvez Deus tenha nos chamado somente para costurar, como fez com Dorcas. O evangelista Hannah, que foi o pregador dessa mensagem naquele dia, em um momento ele disse assim: pequeninos e pequeninas que me ouvem, o Senhor diz isso a vocês. Eu tenho visto. Talvez o homem não esteja vendo o que você está fazendo, irmão ou irmã, mas o Senhor te fala, filho, filha, eu tenho visto. Eu, Karina, não vejo. Muitos possivelmente não veem, mas o Senhor diz, eu tenho visto. Lá no secreto, no esconderijo, no escondido, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe dos palcos, longe de tudo isso. Ele tem visto, porque o céu recebe e o céu é honrado pelo teu serviço. Amém? Não, não invejemos e não nos inferiorizemos também. Uma outra característica da comparação, quando eu me comparo com alguém que é do mesmo nível que eu, pode gerar algumas coisas. Ela pode, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para uma pessoa, e eu sei que essa pessoa tem mais ou menos o mesmo nível, eu considero, você considera que tem o mesmo nível, você pode se gerar com isso, competitividade. Vocês andam vendo isso em algum lugar por aí, como eu tenho andado, como eu estou vendo? Vamos aos exemplos, né? Você é 10? Também sou 10. Então, vamos ver até que horas que você continua sendo 10 para eu também. Você prega bem? Sim, também prego bem. Vamos ver quem tem mais agenda de pregação? Vamos ver quem que a igreja te aplaude? Quem é que a igreja aplaude mais? Vamos ver a quem a igreja reage mais? Quem o pastor coloca para pregar mais? O reino de Deus, ele não é feito de competição. Estão trocando. O reino de Deus, ele é feito e regido e ele anda por cooperação, não por competição. Um coopera com o outro. Todo ambiente de competição, lá vem de novo a palavra infantil. Quando fala infantil, não tem como, né, gente? Você começa a olhar para a criancinha, né? Para a criança pequena. Esse é meu, não é meu. Esse é meu, não é meu. Daí você dá uma bala vermelha e uma amarela, ele não quer a amarela porque olha para o do amiguinho e ele quer a vermelha. Daí na salinha você tem que tirar todas as balinhas e só pode dar a vermelhinha, porque eles só querem a que é do amiguinho é do lado. E é assim. A gente não pode competir, a gente não pode ser partidário, não tem partidarismo, não pode ter divisão, a gente tem que cooperar. Você é Paulo, eu sou Pedro e o outro é Apolo. Um planta, outro rega, mas tem um só que dá o crescimento. Vamos lá? Quem é que dá o crescimento? É Deus. Só dele vem o crescimento. Vamos a outros exemplos. Vamos pegar o Ministério de Louvor, por exemplo. No louvor, você tem um agudo maravilhoso. E você vê que a outra irmão também tem um agudo maravilhoso. Então, vamos disputar. Irmão, se nós fazemos parte de algo da igreja, estamos fazendo algo na igreja, e o nosso olhar saiu de olhar para cima e de olhar para o plano, e nesse plano o seu olhar estiver no teu irmão, o que você está fazendo neste lugar? Os serafins adoram, os querubins adoram a Deus,
E o único destaque da adoração é quem está no trono. Quem está no trono? Nós só estamos de joelhos diante dele. O destaque é ele, e não quem está de joelhos diante dele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estamos gastando energia para ver quem é o melhor ou quem tem mais poder, sendo que nós somos chamados para outra coisa. Vou finalizar com 2 frases. Quando nós competimos, o diabo ganha. E quando nós cooperamos, o céu ganha. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Vamos parar de disputar. Nós estamos na casa do Senhor para agradar ao Pai. Só um minutinho aqui, meu filho. Filho, a mamãe está online. Tem como esperar um pouquinho? Liga. Só um momentinho. Perdão. E mais uma coisa. Tô dentro. Que também é muito perigoso. E não é incomum o que a comparação pode fazer. É perigoso e é tão ruim quanto. Falamos de a gente se comparar com quem está acima, falamos de nós que pode ocorrer de se comparar com quem está no mesmo nível, e duro também quando a gente se compara com alguém que a gente considera que está abaixo de nós. E quando a gente considera isso, gera algo horrível, que se chama desprezo. Você olhar para alguém e ver que esse alguém, em alguma coisa, você considera ele menor que você. Não, eu estou dando exemplos aqui, os, a maioria que eu dei aqui foi dentro da igreja. Mas isso não é só para dentro da igreja, isso é fora da igreja também. É que dentro da igreja, eu estou tentando trazer dentro da igreja para impactar e para tentar beliscar vocês aí. Beliscar mesmo, uns belisquinhos aí para acordar. Mas isso acontece fora também. Quando eu olho para quem tem uma medida menor ou mais simples, nós não podemos desprezar. Por quê? Se a gente pega uma pessoa dessa, falando de igreja, o nível que ela fala com a igreja também é edificada. Não é porque você considera que ela é menor que você, que ela tem menos instrução que você, menos capacidade intelectual que você, menos condições financeiras que você, que só você alcança. Estamos equivocados, hein? E muito equivocados. Falar que é cristão é uma coisa, viver o cristianismo genuíno é outra coisa, hein, irmãos? O restante que sai fora disso, também a gente coloca no pacotão da palavra religiosidade. Vamos pegar um exemplo bíblico? Pergunto a vocês. Temos Pedro na Bíblia, que escreve em um nível, escreve de uma forma. E temos Paulo. Tanto que Pedro fala de Paulo, quando ele lê. As partes que aqui estão, são de difíceis interpretações. Por que Pedro fala isso? Porque Paulo era um homem mais culto. Ele escrevia, ele teve mais oportunidade de conhecimento. Mas eu pergunto para vocês, por causa disso, a epístola de Pedro é menos ou mais importante que a de Paulo? E a de Paulo é mais ou menos importante que a de Pedro? Pergunto isso para vocês. Qual é a resposta que vocês têm? Não é a quantidade, e sim a qualidade. Ambos são importantes para o reino. Pedro, Paulo, Karina, Cláudia e todos os irmãos que estão aqui. Amém? Então,
A mensagem foi: Josué, você é Josué. Você não precisa ser como Moisés. Karina, seja você. Escute a minha voz, e siga o que eu tenho para você. E é isso que eu falo para os irmãos. Irmãos, se liguem no trono da graça de Deus e sigam aquilo que o Senhor diz a vocês. Amém? O que diz a respeito de vocês é o que importa. O que os outros pensam, falam, retribuem ou não retribuem, eu sei que dói, é terrível, mas devolver com a mesma moeda, nós vamos ser iguais. Eu não desejo ser igual. Eu desejo ser a Karina e viver aquilo que Deus tem para minha vida. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar. Se foi muito longo, eu peço desculpas, mas essa era a mensagem. É uma mensagem atual, real. É triste, porque isso acontece muito, muito, muito no meio de nós, dentro e fora da igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?